Graça e paz, amados! Bom, chegamos ao final da nossa série Deus, Nós e o Pecado. Nós passamos pelos vídeos Pecado, Justificação, Santificação e chegamos ao final, Glorificação. E o que é a glorificação? A glorificação é o passo final da aplicação da redenção. Isso acontecerá quando Cristo voltar a buscar o seu povo, a sua igreja e aqueles que creram em Deus de todas as eras. Isso desde Adão até o momento em que Cristo vier. Lembrando que a glorificação é somente para aquelas pessoas que foram justificadas, que estão sendo santificadas e será glorificada. Né? E os mortos, aqueles que já morreram, o que acontecerá com eles? Bom, fala a Bíblia que os mortos eles ressuscitarão para que eles possam ser glorificados. Tanto que Paulo fala em Tessalonicenses que eles vão ressuscitar primeiro. Porque naquela época as pessoas estavam vendo os primeiros cristãos. Jesus tinha vindo, morrido, voltar, e ele subiu para o céu. Falou, eu vou voltar, eu vou vir para buscar vocês, e vou levar vocês para o céu. Aí os cristãos estão animados. Mas aí começou a morrer gente, e Jesus não tinha voltado ainda. Aí começou a morrer gente, e os cristãos começaram a ficar preocupados. Mas Jesus ia voltar, mas meu filho morreu, meu marido morreu, ele não vai ver Jesus voltando. Aí eles ficaram preocupados, mas aí Paulo... ele escreveu e falou assim, gente, os mortos eles vão ressuscitar, aí quando eles ressuscitarem eles vão ser glorificados, então fiquem em paz, aqueles que morreram, eles ainda vão ser salvos, não pense que acabou para eles. Então os mortos eles vão ressuscitar para que eles mudem, até aqueles que já são tão decompostos no caixão. Ainda Paulo fala assim, digo-vos um mistério, nem todos nós morreremos, mas todos nós seremos transformados em um corpo de glória. A questão da morte não tira a questão da glorificação. Então nós vemos que esse processo ele vai bem mais a fundo do que parece, né? A glorificação que é algo vem bem mais espiritual, algo bem mais profundo do que a nossa mente limitada pode saber. Que daí vai entrar naquela questão da ressurreição, né? Que assim como Cristo ressuscitou, também aqueles que estão mortos ressuscitarão no último dia. E Cristo, ele foi, por isso que a Bíblia fala que ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele inaugurou a ressurreição, ele inaugurou a glorificação, ou seja, Cristo ele deu um prelúdio, um trailer do que vai acontecer no último dia. Ele ressuscitou dos mortos num corpo de glória, num corpo totalmente diferente, tanto que Jesus, quando ele estava, depois que ele ressuscitou, ele atravessava a parede, ele desaparecia na frente da turma, então ele era um corpo de glória depois que ele havia ressuscitado. Então ele deu o início, ele ressuscitou num corpo de glória, mostrando o que vai acontecer com aqueles que têm fé nele. E só uma questão importante do que você falou, de que Cristo ele é o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. Aí as pessoas podem perguntar, mas Jesus não ressuscitou Lázaro? Lázaro não voltou à vida também? Só que aí que está a questão. Elias lá no Elias também fez os mancebos lá ressuscitarem, né? Os mancebos. Repetindo essa palavra mancebo. Mancebo, né? O cara fala mancebo ainda, ninguém sabe o que é mancebo. Já achei isso, né? Ficou uma palavra meio estranha, né? Fala moço, né? Filho do Senhor. A turma acha que aquele negócio, que é o nome daquele negócio de pendurar chapéu é mancebo, né? Ressuscitado, vira gente. Mancebo, que é isso? Assim também como Elias, né? Ressuscitou o filho da viúva, né? Então você pode falar, mas teve a ressurreição de Cristo? Teve, só que Cristo foi o primeiro que morreu e ressuscitou para uma vida eterna. Sim. Então Cristo ele não voltou a morrer. Isso, não voltou à morte, porque depois essas pessoas voltaram à morte, né? Porque eram seres humanos. Não tem como a gente falar da glorificação sem antes voltar um pouquinho no amor de Cristo. Porque vamos refletir aqui um pouquinho. Imagina um Deus santo, lá na sua glória, ele se desfaz da sua glória, ele desce à terra, num mundo pecaminoso, que até então o pecado já estava no mundo, o pecado já desfigurou. Ele se faz pecado, ele assume os nossos pecados, né? Ele recebe a condenação desses pecados e ainda assim ele cria um processo a qual nós, pecadores errantes, vamos passar para poder se tornar igual a ele, para ele vir novamente e nos glorificar. Exatamente. Nos transformar, excomungar o pecado do nosso meio e transformar o nosso corpo semelhante ao dele. Olha o amor desse Deus.
Ele poderia simplesmente condenar todo mundo, né? Mandar todo mundo direto pro inferno e falar, vocês não querem ser igual eu? Querem ter a liberdade, né? Então vai pro inferno então, né? Mas ele não fez isso, né? Inclusive quando Adão peca, ele depois de ter dado as punições no jardim lá, mas mesmo depois das punições ele ainda deu uma promessa. Ele falou, você vai punir, vai ter que trabalhar, a mulher vai ter dor de parto, a serpente não vai andar mais, mas vai vir um semelhante. Uma semente. Mas vai vir a semente da mulher, da semente da mulher que vai esmagar a cabeça de Satanás, vai vencer sobre o mal, vai vencer sobre o pecado e vocês vão voltar a ser como você era. E aí que está a glória da glorificação. Como a gente falou, né, dos processos que a gente passa, você é declarado justo, isso já é uma coisa maravilhosa. Já é algo que está recebendo. Você é um pecador miserável que não merece nada, não merece, como nós falamos no vídeo passado, antes desse na verdade, que a gente não merece nada, não merece o ar que respiramos e nada, mas ainda assim Ele nos declara justo, inocente por causa do Seu Filho que morreu por nós. Aí Ele nos dá o Espírito Santo para nos auxiliar, e, aliás, para nos fazer se santificar, para nos todos os dias ali nos fortalecendo, para que lutemos contra o pecado, nos dando todo o apoio, tudo aquilo para que possamos fazer e vencer o pecado. E agora no final ainda Ele vem e fala, não, vou te glorificar ainda. Não é só não basta isso, só isso, não parou por aí. Não parou por aí. Ainda vou te glorificar. E a glória da glorificação é saber que, além de tudo isso, de Ele levar sobre si os nossos pecados, Ele fala assim, eu vou te glorificar e você vai ser como eu sou. Você vai ser santo como eu sou santo. Aquela passagem que Ele fala, sede santo como eu sou santo, a gente vai alcançar na glorificação. Sim. A gente vai ser perfeito como Ele é perfeito. Moisés não pôde ver a face de Deus, porque ele era pecador. Quando ele fala, Deus, eu quero ver tua glória, eu quero ver tua glória, se você lê em Êxodo. Mas Deus fala assim, você não pode, nenhum homem pode ver minha face, porque vai morrer por causa da minha glória. Só que agora Ele fala assim, que a glória do céu é que nós vamos ver Cristo e Deus face a face, porque seremos glorificados e seremos como Ele é. Sim, no momento da glorificação, quando se for uma coisa grandiosa, o nosso corpo, que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. Então, Cristo exterminará a ausência do pecado totalmente, nunca mais. A presença. A ausência. A ausência. A presença. Então, Cristo exterminará a presença do pecado totalmente. Sim. Nunca mais o ser humano vai cometer um pecado sequer após a glorificação. Vamos ler um texto então aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. Diz assim, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Agora o versículo 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? E se você continuar o texto depois, ele vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado. Então, ou seja, é aquele grito, né? Onde está então a força do pecado? Onde está o poder do pecado? Onde está o inferno, tua força, teu poder? Porque agora Cristo veio para glorificar o ser humano. Então agora não há mais pecado, não há mais poder do pecado, não há mais força nenhuma, não há mais trevas, não há mais nada que nos faça pecar, não há mais nada que ofenda a Deus, não há mais nada que possa ir e tentar alguma coisa contra Deus, porque agora foi tragada a morte. Sim. A morte foi aniquilada, o pecado foi excomungado, foi tirado. Então agora nós viveremos santos, irrepreensíveis, assim como Ele nos chamou para ser. Então, mas ficou bem claro que na glorificação Deus exterminará o pecado completamente, vencerá o pecado completamente. Nós, a partir desse momento, passaremos a ver Deus, a morar com Ele, a conversar com Ele face a face, assim como Moisés desejava falar com Deus. Então, o pecado jamais existirá. O ser humano nunca mais irá afrontar a santidade de Deus.
nunca mais haverá morte, nunca mais haverá tristeza, todas essas coisas ruins que o pecado trouxe, deixará de existir completamente. Haverá somente gozo, paz, alegria, harmonia total e a todo momento. E lembrando também que a glorificação ela não vai ser somente do ser humano, né? Vai ser a glorificação também da terra, né? Da criação. Deus também vai renovar, vai restaurar a terra. Porque em Gênesis fala que depois da queda de Adão, depois da queda do homem, Deus fala: maldita será a terra, no caso toda a criação, por sua causa, inclusive por causa do pecado, que existem catástrofes naturais, todo mal que existe na terra, as coisas que são naturais, é uma maldição de Deus para o pecado. Aí tanto que em Romanos 8 fala que a terra ela clama para a manifestação dos filhos de Deus, ela clama pela glorificação, para que ela não seja mais, para que ela está em cativo, ela está em cativeiro de corrupção, ela está presa, clamando pela glorificação para que ela seja liberta. E lá na glorificação Deus também vai libertar a terra das maldições que Ele lançou sobre ela por causa do pecado. Então teremos novos céus e nova terra. E viveremos felizes para sempre. Então, amados, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe no comentário. Se gostou, curta, compartilhe. Continue nos acompanhando. Se não é inscrito, se inscreva agora, nesse momento. Visite a nossa página Solo Evangelho. Lá estamos postando também semanalmente, diariamente, frases, reflexões muito interessantes, vídeos inclusive. Você também não pode deixar de participar da nossa página. E se você começou agora, né, nesse último vídeo, não esquece de assistir os outros vídeos. Isso. É uma série essa daqui. Assista o vídeo 2, vídeo 1, 2, 3 e esse aqui. Procure aí na playlist do canal, né? Na playlist vai Tem uma encontrar. playlist. Que Deus continue abençoando a todos vocês e a sua família, e que Deus continue abençoando esse nosso maravilhoso Brasil. Amém? Amém!